Eu estou aqui, inicialmente, para tentar, de alguma forma, explicar a todos os senhores o que de fato aconteceu, posto que toda vez que a minha honra é posta em jogo e a minha instituição, da qual eu faço parte, o poder do qual eu faço parte, o poder judiciário do qual eu faço parte é desrespeitado, eu tenho sempre que me pronunciar. E nada melhor do que me pronunciar aonde houve a maior difusão desse problema todo, que foi a partir daqui da Rádio Renascer. Sem entrar no mérito a respeito dos programas, até porque eu não escuto, só soube por ouvir dizer que nesse momento desse rádio normalmente eu estou trabalhando e com certeza é onde eu preferia estar agora, era no meu gabinete trabalhando como sempre, mas eu me senti obrigado para defender a instituição Poder Judiciário de Carolina, que tem cada dia mais trabalhado e tem só sobrelevado seu nome aqui nessa cidade. Primeiro gostaria de dizer que como eu trato todo cidadão com respeito, seja ele o homicida, seja ele o ladrão, seja ele qualquer um, eu gostaria que também me tratassem com respeito. Porque eu acho que isso é do cidadão, eu acho que isso faz parte do convívio que toda a comunidade tem que ter. Só assim a sociedade pode progredir. Não vou adentrar o mérito dos problemas da administração pública, por quê? Porque alguns fazem parte do processo e eu não sou administrador, eu sou julgador, meu órgão é julgador. Então, primeiro eu gostaria disso, de requerer, de pedir o respeito devido à minha pessoa como cidadão, que eu presto a todas as pessoas, inclusive ao Dr. Roberval, como a instituição Poder Judiciário de Carolina, que a olhos vistos, às claras, tem, cada dia que passa, melhorado, tem montado uma estrutura digna de qualquer cidade do país, melhor do que praticamente todas as outras comarcas do Maranhão. Nós estamos hoje com uma estrutura muito boa, que também houve no início uma resistência, ou seja, tudo que a gente faz, inclusive para melhorar, sempre tem alguém a opor resistência. E como houve resistência no início, mas graças a Deus a gente conseguiu convencer, e muitas das pessoas que resistiram à localização do fórum naquele local, naquele terreno, hoje me elogiam, hoje elogiam o Poder Judiciário pela escolha e pela obra que está se fazendo, que vai ficar para muitos e muitos anos, para muitas e muitas gerações carolinenses, dando-lhes uma estrutura, dando-lhes o conforto, dando-lhes tudo o que é necessário para o bom andamento dos trabalhos do Poder Judiciário e para que seja recebido o jurisdicionado cidadão carolinense. Tá? Gostaria de dizer que o Poder Judiciário maranhense e o brasileiro, mais do que qualquer outro poder, tem sido passado a limpo internamente e externamente. Se tem um poder no Brasil que hoje já foi atacado de tudo quanto é forma, merecidamente e às vezes imerecidamente, e que tem tentado corrigir os seus erros seculares, é o Poder Judiciário. Nenhum outro poder hoje no Brasil se movimenta para se organizar, para se estruturar e para se moralizar quanto o Poder Judiciário. E é desse Poder Judiciário que eu faço parte. Esse é o meu sacerdócio. Foi isso que eu escolhi da minha vida. Todas as pessoas que não conhecem o meu trabalho, que não conhecem o trabalho do juiz, acham que nós vivemos como marajás, acham que nós vivemos vida fácil, e a partir do momento que eles conhecem o primeiro dia do meu trabalho, eles viram para mim e dizem: não sei como é que tu aguenta. Isso eu ouço todo dia, principalmente dos meus funcionários e das pessoas que me acompanham no meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho problemas como todo cidadão tem. Eu tenho meus problemas familiares, eu tenho os meus problemas financeiros, eu tenho os meus problemas de ordem pessoal. Mas além disso, eu tenho que, normalmente faço isso, colocar em primeiro lugar o problema dos outros,
para resolver. Esse é o meu sacerdócio. Dedicar minha vida a tentar resolver o problema daqueles que não conseguiram resolver por si só. É isso que eu faço diuturnamente. O Poder Judiciário de Carolina, Salles, cidadão, eu posso lhe dizer, hoje, é um dos, sem ter medo de errar, é um dos que mais trabalha no Maranhão. De 6 meses para cá, sem medo de errar, eu posso lhe dizer que julgamos aproximadamente 2.000 processos. Julgamos 2.000 processos. As pessoas veem os movimentos que nós fazemos de conciliação, em que, no último, foram 500 conciliações em 2 dias. Perguntem em que lugar do Maranhão, ou em que lugar do Brasil, em que um juiz, com o seu corpo funcional como eu tenho, com falta de funcionários, com falta de apoio ainda devido, faz isso. Não existe. Não existe. Por que a gente fez? Boa vontade, muita boa vontade em responder ao Poder Judiciário, à comunidade carolinense. Muita boa vontade, dedicação de funcionários que ficam até por volta de 11 horas da noite trabalhando, e que, como da última semana agora, teve um que trabalhou até 11 horas da noite e saiu direto para o hospital. Por exigência minha? Não. Por dedicação. Por dedicação. Porque é assim que eu trabalho. Eu trabalho em equipe, faço as pessoas se sentirem importantes dentro da equipe, e elas mesmas, cientes da responsabilidade que têm, se propõem a fazer isso sem qualquer determinação minha. E digo mais, que em razão disso, dessas pessoas trabalharem até esse horário, foi que outro dia evitamos uma nova invasão do fórum. Pois nesse dia, o vigia, infelizmente, ainda não disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, disponibilizado pela Prefeitura, faltou, e por termos os funcionários trabalhando até 11 horas da noite, assim que ouviu-se bater nas janelas para tentar abrir, houve uma movimentação no fórum e essas pessoas fugiram e a gente comunicou. Está tudo isso, não é invenção, está tudo isso comunicado para a polícia foi lá 2 vezes, foi registrada a ocorrência, foi feito tudo. Por quê? Porque esses funcionários, que muita gente acha que são funcionários marajás, todo mundo acha que trabalhar no judiciário é a melhor coisa que existe. Mas tentem ficar no lugar deles um dia. Tentem ter as reclamações, as insatisfações que as pessoas descarregam neles, sem tentar se colocar nos seus lugares, todos os dias. Todos os dias. E uma coisa eu já concluí há muito tempo, e eu digo para eles, por experiência, não adianta você tentar fazer tudo que pode. Não adianta. Você faz isso por questão sua, questão pessoal. Mas nunca você vai ser totalmente, plenamente reconhecido. Primeiro porque quem trabalha muito, todo juiz trabalha muito, toda comarca que se trabalha muito, a demanda aumenta. E aí você começa a ter novas necessidades. E o Poder Judiciário, infelizmente, não tem a capacidade ainda de acompanhar essa evolução. Vejam vocês que quando eu cheguei à comarca de Carolina, nós tínhamos em média 25 processos distribuídos no mês, 25 processos distribuídos no mês. Hoje, há meses em que distribuímos, como foi em dezembro, me parece, se foi um pouco mais ou um pouco menos que isso, 700 processos em um mês distribuídos. E nós estamos fazendo das tripas coração para poder responder a essa demanda. Já solicitamos ao Tribunal de Justiça a criação de uma segunda vara. Solicitamos e provavelmente será aprovada. Infelizmente não instalada no tempo devido, porque disso vai projeto para a Assembleia Legislativa para ser aprovado. Depois disso tem que se criar a estrutura. E como não só a Carolina, vai acontecer com outras comarcas, em que a comarca foi criada e há quase 3 anos e até o momento não foi instalada. Infelizmente, com
o dinheiro que dispõe o Poder Judiciário, com a verba, o orçamento que dispõe o Poder Judiciário, as coisas não acontecem a contento, não acontecem no tempo devido. Mas a administração, tenho certeza, está se esforçando ao máximo para que essas coisas aconteçam rapidamente. Então, é a partir disso que eu venho dizer que acredito sim, que o cidadão carolinense acredita no judiciário que aqui está. Acredita, porque se não acreditasse, não ia atrás do judiciário. Não ia, porque ninguém vai a local nenhum pedir já sabendo que vai ter uma resposta negativa ou que... Ninguém. As pessoas vão lá e cada dia mais, porque as outras vão repassando que a resposta existe, que a resposta é imediata praticamente, principalmente em sede de juizado. E a gente tem respondido isso, mas não só em juizado. A gente tem respondido isso em tudo. Processos crimes. Os nossos processos crimes aqui, com muitos processos que nós temos, hoje eu tenho processo crime aqui, em número, que dá para criar uma comarca, que dá para criar uma vara. Só processo crime. São por volta de 600 processos. Hoje nós temos tramitando na comarca de Carolina 6.000 processos. 6.000 processos. Por que isso acontece? Não é porque emperrou lá e não está saindo resultado, não. É porque a demanda é muito maior do que a gente pôde acompanhar. A gente dá 500 sentenças em um mês, nesse mesmo mês entram 600, 800 processos. No mês que o juiz está de férias, continua entrando processo. Então, quer dizer, é algo que uma hora o gargalo não tem mais como passar. Então, vi dizer, como eu já ouvi falar, que o Poder Judiciário de Carolina é surdo, mudo, cego e paraplégico, é brincadeira. É brincadeira de mau gosto, pelo menos. É brincadeira de mau gosto, pelo menos. Acho que só quem não tem o que fazer para criar esse tipo de coisa. E para quem nunca procurou a gente. Quem nunca viu um dia de trabalho, um expediente de trabalho nosso. Porque eu, contrário à preferência de alguns colegas, e venho aqui dizer que não é nenhuma crítica, eu faço audiência todos os dias eu faço audiência, todos os dias eu despacho, e todos os dias eu vou de manhã e à tarde para o meu trabalho. E moro na comarca, resido na comarca. Resido desde o dia que vim para cá. E procuro, e vou continuar aqui até o dia que eu for embora. Entrei na comarca de Carolina pela porta da frente e vou sair pela porta da frente. Só saio daqui no dia que eu quiser. Porque não vou cometer nenhuma falta, como nunca cometi, para que venha Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria, tentar me tirar. Porque se um dia houver isso, é porque ultrapassaram todos os limites constitucionais, todos os princípios constitucionais. Porque eu não vou dar motivo que isso aconteça. Então, afirmo aqueles que toda vez que eu saio de férias, quando eu retorno, no meio das férias, o que eu ouço? O juiz não volta mais. Quer dizer, as pessoas sabem antes de mim. O juiz não volta mais, esse aí não volta mais, quem já vem. A última vez até disseram que quem vinha para cá era a juíza de Estreito, que nunca demonstrou nem intenção de vir para cá. Ela quer, eu sei muito bem, é minha amiga, ela quer ir para a Imperatriz, ela quer facilitar a vida dela, ela não quer ficar mais longe ainda da família dela, do convívio da família dela. Então, toda vez existem essas coisas. Porque tem muita gente que não tem o que fazer aqui nessa cidade. Tem muita ociosidade. O cidadão carolinense, de um modo geral, é pessoa trabalhadora, é pessoa de bem, é pessoa honesta, é pessoa educada. Mas, infelizmente, como em todo lugar, existe um mundinho de gente que faz um estardalhaço e que de tudo, quer fazer fofoca, sem, contudo, trazer nada de construtivo para a discussão da política local ou da administração local. O que querem é ficar nessa balela, nesse tipo de coisa, e para isso eu não estou aqui. Não gosto de baixaria, não gosto de bate-boca, não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de trabalhar. Pago minhas contas, tomo conta da minha família como devo tomar,
Ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal, porque ninguém vive na minha casa, sou eu que vivo lá. E inclusive isso as pessoas não conseguem deixar de mão. A vida pessoal, você não tem vida pessoal aqui. Eu sou um homem público como juiz, mas eu tenho a minha vida pessoal e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Exijam de mim como homem público, mas não tentem dizer o que eu devo ou não fazer da minha vida pessoal. Então, trazendo para o problema mais específico, vindo de uma forma genérica e tentando agora trazer para o problema específico. Salles, eu não sou de perseguir ninguém, nunca persegui ninguém, porque eu não preciso perseguir ninguém. Eu tenho meu trabalho, eu ganho do Estado, eu só tenho tentado todo dia ajudar o pobre miserável, a pessoa que precisa do judiciário e todos aqueles que, como a última casa a correr, vai atrás do fórum para obter justiça. Porque as pessoas não pensam nisso. As pessoas têm que ver e têm que lembrar que quando eu cheguei aqui, a comarca de Carolina estava há mais de ano sem juiz. Advogado estava, entre aspas, passando fome aqui. Muitos deles me disseram, doutor, há mais de ano eu não tenho sentença nem de improcedência dos meus pedidos. Imagina de procedência. Muita gente queria ir embora, porque não conseguia mais trabalhar aqui. Pergunte aos advogados daqui, talvez hoje só não ao Dr. Roberval, se eles gostam ou não do meu trabalho, se eles gostam ou não da minha presença aqui. Desafio qualquer advogado, ou parte, ou interessado em processo, que venha aqui dizer que algum dia eu pedi algum benefício, algum proveito, algum valor, qualquer coisa que seja, para ter vantagem em processo. E eles, da mesma forma, não têm coragem de fazer isso, porque sabem que a minha índole não é essa. E sabem que no dia que me prometessem ou fizessem qualquer tipo de coisa dessa, sairiam presos do meu gabinete. Porque com esse tipo de coisa, com corrupção, eu não tergiverso. Vamos mais específico agora, com relação à ação popular primeiro. Não teve uma pessoa, talvez até mais do que o Dr. Roberval, que ficou indignado com o sumiço desse processo do meu gabinete do que eu. Tanto que isso me fez mudar uma rotina de trabalho. Hoje, processo só sai do meu gabinete com protocolo. Hoje, pouquíssimas pessoas têm acesso ao meu gabinete, o que não era antes. O que não era antes. Antes, todos os funcionários, tanto terceirizados quanto os funcionários concursados, tinham acesso direto ao meu gabinete a qualquer hora. Eu tenho um mês de férias e depois eu retorno. Mês de férias desse, inclusive, que ao contrário do trabalhador normal, a gente não consegue curtir totalmente, porque eu passo o tempo todinho pensando nos meus processos que estão me esperando aqui. Então ainda tem isso. Eu posso estar numa praia lá no Ceará, sabe? Mas eu estou pensando nos processos aqui. Estou pensando nos problemas. Então são essas coisas que a gente passa. E como eu estou dizendo, há 15 dias esse processo já estava concluído na minha mesa e eu ia fazer o julgamento desse processo antes de minha saída de férias. Procedente ou improcedente, eu não sei. Só a minha decisão iria dizer. Só que com a atitude do Dr. Roberval, ele me deixou sem escolha. Por quê? Ou eu julgo procedente o processo e ele vai dizer que é perseguição, que a minha decisão foi política, ou eu julgo de outra forma e ele vai achar que de alguma forma ele me colocou contra a parede, que me deixou sem escolha a não ser julgar procedente. Ou seja, ele me deixou sem escolha para poder decidir agora qualquer processo contra ele. Porque ele se acha perseguido, ele se diz perseguido. Então, se ele se acha perseguido, eu faço um favor a ele como fiz. Me declaro suspeito em todos os processos que ele está. E me declaro suspeito, e a minha decisão é corajosa porque eu sou homem, e não quero dizer que quem não faz dessa forma não foi por foro íntimo. A minha decisão, eu digo lá, que foi porque no dia 10 de maio, próximo passado, o Dr. Roberval entrou na minha sala e bateu boca comigo.
disse que eu tinha interesse político. E que eu estava, por uma decisão legítima, perseguindo. Entendeu? Então, foi prejudicado. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, é com todo o pesar que eu fiz isso. Porque não é só o doutor Roberval que está interessado em todos os processos do qual ele faz parte. Tem vários interessados. Vários interessados. O doutor Roberval disse que a perseguição começou contra ele num processo em que 2 pessoas foram condenadas, né, e eram inocentes. É a primeira vez, inclusive, que eu vejo ele fazer essa reclamação. E vem culpar o Dr. Frank. Primeiro, o Dr. Frank, ele opina no processo. Quem dá a decisão sou eu. Então, se alguém condenou de forma injusta por perseguição, seria eu. E eu vou dizer, muita gente me conhece. Até os meus inimigos me conhecem. E eu tenho certeza absoluta que ninguém é capaz de imaginar que eu condenaria 2 pessoas à prisão para perseguir Dr. Roberval. Gente, o que é Dr. Roberval? Dr. Roberval é só um advogado a mais que tem na cidade. Isso sem desmerecer os nossos advogados de forma nenhuma, que são meus companheiros de trabalho, são meus colegas de trabalho. Muitos deles prestando um grande serviço à comunidade, sempre que solicitados. Agora o doutor Roberval vir dizer que eu venho persegui-lo, o que de importante tem o Roberval para que eu venha persegui-lo? Se ele persegue o prefeito, problema deles 2. E o que eu acho engraçado é que ultimamente, de uns tempos para cá, eu acho que eu estou numa situação que eu quero chegar. Tanto a situação quanto a oposição diz que eu sou contra um e contra o outro. Porque trazendo aqui 3 exemplos rápidos, inclusive um que ele advogou. Um mandado de segurança que o Dr. Roberval entrou pedindo alvará para o Pax Goiás. Foi concedido imediatamente, liminarmente. E a minha sentença foi de procedência. Ou seja, eu estava perseguindo? Não, para o prefeito talvez eu estivesse perseguindo. Também não posso dizer, ele nunca disse isso para mim. Mas alguém do lado dele pode ter dito isso. A empresa Audien, que agora está construindo a ETA, pediu liminar, foi concedida imediatamente. Foi determinado o cumprimento com força policial e tudo o que fosse necessário. Todo lado do prefeito? Todo lado do prefeito? De muitas e muitas causas, inclusive uma recente, de tráfico de drogas aqui. Uma decisão muito favorável, inclusive o Dr. Roberval saiu de lá do fórum, isso aí todo mundo viu, sorrindo, praticamente espalhando aos 4 ventos, que estava feliz com aquela decisão, tudo. Que perseguição era essa? Que perseguição é essa? Peguem os processos do Dr. Roberval e vejam, um a um, se havia alguma perseguição. Um processo de ação popular, em que eu dei andamento mais célere possível, que eu acho que do ajuizamento para sentença, para estar pronto para a sentença agora, com todos os prazos largos que existem para ação popular de defesa. Estava pronto para a sentença na minha mesa em tempo recorde praticamente, e que eu iria decidir agora. Que perseguição é essa? O que acontece é o seguinte, agora vamos para o motivo da prisão. O Dr. Roberval tentou trazer um problema pessoal para dar uma nuance política a ele. Ele não tinha mais como se defender nessa ação de família, na qual, pelo menos por 3 vezes, foi decretada a prisão dele, inclusive uma delas, a doutora Daina, que ele fez referência, tá? Ele vem trazer como se eu tivesse problema pessoal com ele. Ora, senhores, se for assim, perseguindo o Dr. Roberval está a doutora Yara,
que é a advogada do exequente, do filho dele, que estava executando esses alimentos, doutora Yara. O filho dele ia estar perseguindo ele, porque requereu, por meio da advogada, a prisão. Segundo a advogada que subscreveu o pedido. Terceiro, doutor Silvio, que era o promotor aqui à época, que opinou pela prisão. E aí, por último, eu, o perseguidor. O perseguidor do Dr. Roberval. Senhores, isso não passa por uma inteligência média. Esse tipo de argumento não passa por uma inteligência média. O Dr. Roberval é devedor no processo de alimento de mais de 10 mil reais de alimentos ao filho dele. O Dr. Roberval sempre resistiu em pagar alimentos a esse filho. É um dos processos de alimentos da cidade que mais me deu trabalho até hoje. Inclusive, que o irmão dele, em audiência, o acusou de ter furtado guias de depósito que estavam em poder do Flávio e que o Roberval teria furtado dele. Eu não gosto de trazer essas coisas públicas, eu não trago. Mas se é para defender minha honra, se é para defender o Poder Judiciário, assim eu faço. E isso, eu não preciso ficar argumentando. Hoje, o seu Magno já é maior de idade. O processo não tem mais por que ter segredo de justiça. Qualquer pessoa que quiser pode ir ao fórum e pegar essa ação, para ver tudo que eu estou dizendo. A sentença exoneratória que ele veio dizer, eu sinto muito, doutor Roberval, mas os seus professores, talvez na área de família, não foram tão exitosos como Márcio Tomás Bastos e os outros que o senhor citou. Porque a sentença que eu dei foi terminativa, não teve mérito. Simplesmente eu indeferi uma petição inicial sua. Eu não julguei procedente uma petição inicial sua. Eu indeferi. E apenas a título de argumentação, sem querer dar aula nenhuma, disse que se no processo de alimentos seu filho fosse maior de idade e não tivesse motivos educacionais ou de saúde para continuar com os alimentos terminariam simplesmente com os 18 anos. No entanto, o que aconteceu foi que, no momento em que eu pedi a comprovação ao senhor Magno, o exequente, de que o mesmo precisava disso por motivos educacionais, o mesmo juntou lá recibo da faculdade e mais recibo da van, que pega todos os dias, ou seja, necessita de alimentos ainda. Então a obrigação continua. A obrigação continua. Qualquer advogado principiante hoje aqui sabe disso. O senhor se convenceu de toda forma e tentou me convencer por algo que como é que pode? Algo que eu mesmo disse na decisão, você tentar me convencer o contrário? Se convenceu de que foi exonerado, mas não foi. Não foi exonerado. E assim como eu decretei sua prisão, eu decreto a prisão de qualquer um aqui em Carolina, como eu já decretei várias vezes. Não é porque o senhor é advogado ou porque o senhor é inimigo político do prefeito que eu ia deixar de fazê-lo. Dei o prazo para o senhor se justificar. Não se justificou. Não se justificou. Logo no início começou no corredor tentar me convencer. No corredor não se convence o juiz. Se convence o juiz é com petição. É com argumento. Não é em corredor de fórum. E eu disse ao senhor, vamos ver. No momento da minha decisão, vamos ver se o senhor tem razão. Esse salvo-conduto que ele disse que tem, eu não sei, até o momento não me foi apresentado. Infelizmente, a oficial de justiça nunca me deu resposta do mandado de prisão. Ontem eu passei o dia inteiro procurando, eu não sei se ela estava cumprindo diligência no sertão, se não estava, ou se ela pelo menos... Mas não tenho conhecimento e não sei com base em que o desembargador decidiu. Mas com certeza não é na ilegalidade do meu ato. Talvez o desembargador tenha sido cauteloso. Não, vou suspender, vou conceder esse salvo até que o juiz me preste informações. Infelizmente, até o momento, o pedido de informações não foi pedido.
A nossa execução de alimentos, ela é feita de uma forma muito simples, e todo mundo sabe. Está aí uma coisa que todo cidadão de família, e na verdade a boca pequena sabe, como é que se procede a execução de alimentos. 3 dias para justificar o pagar. Não pagou? Prisão. De 30 a 90 dias. Pronto, foi isso que aconteceu. Tentar trazer isso, tentar politizar, tentar trazer isso para discussão política, é no mínimo de má fé. Isso aí que ele veio trazendo, que é perseguição política, é balela, é engodo. Se ele está sendo ameaçado ou não por telefone, não é problema meu. O judiciário não adere a esse tipo de ameaça. Pelo menos não é problema meu por enquanto. O que eu quero dizer é que não sou eu que faço as ameaças. Não sou eu que o ameaço, não sou eu que o persegue. Então, vir com esse tipo de coisa é falácia, é engodo, é mentira. É mentira. E eu sou homem para dizer isso aqui. E por se achar perseguido, eu não me restou outra alternativa, a não sei dizer. Já que se acha perseguido, eu não vou ficar arguindo suspeição nem nada não. Eu hoje, vou lhe dizer, ele pegou e disse para mim, a sua decisão é pessoal? Eu disse para ele, não é. Mas a minha decisão posterior foi pessoal. A minha decisão, que eu disse que eu não atuo mais, os processos em que o Dr. Roberval faz parte, essa sim foi pessoal. Porque ele me desrespeitou no meu gabinete. E saiu aos gritos no meio do meu fórum me acusando de coisa que eu não faço. Todos os que me conhecem aqui, eu tenho amigos na oposição, eu tenho amigos na situação. As pessoas de bem dessa comarca aqui sabem muito bem quem eu sou. Sabem muito bem que eu pago minhas contas, sabem muito bem que eu tenho as minhas dificuldades, como todo cidadão tem. E não preciso de favor de nenhum. Se não gostam da administração, se o cidadão carolinense... E isso, por coincidência, sabe? A primeira vez que eu vi aqui, também era um ano de véspera de eleição. Ou era véspera de eleição. Mas eu digo a mesma coisa. Se não gosta da administração, o cidadão carolinense é o maior julgador disso. Eleições estão bem aí, estão às portas. Cidadão carolinense, julgue se quer continuar ou se quer mudar. Mérito da administração atual ou se não tem mérito. E se a outra que está pleiteando o cargo tem mérito. Se a outra parte que está pleiteando o cargo tem mérito. Então, julguem. Agora, não tentem politizar o Poder Judiciário. Não tentem. É uma necessidade premente do cidadão carolinense dizer que é de um lado ou de outro. Ora, gente, essa discussão de pé liso e pé rachado já não tem mais lugar nos dias de hoje. Isso não existe hoje mais. Isso é uma discussão completamente fora dos nossos tempos. Hoje, no Brasil, tem que ter meritocracia, discussão de ideias, dizer o que vai se fazer e o que o outro deixou de fazer. Mas ficar com lenga-lenga, ficar com briguinha, respeitando as prostitutas, às vezes parecendo com prostitutas,